Qual a diferença entre divórcio e repúdio? Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, principalmente para quem está num processo de separação, com crise no seu casamento, pensando se restaura, se não restaura, se segue adiante, ou talvez para alguém que está buscando conhecimento, instrumento para aconselhar alguém que está passando por uma crise. E olhando para a Bíblia, muitas pessoas causam alguma confusão, porque a Bíblia fala em repúdio e fala em divórcio. Mas e aí? Divórcio é permitido, repúdio não é permitido, divórcio e repúdio são coisas diferentes, são as mesmas coisas. É exatamente o que nós vamos estudar hoje. A princípio, eu quero começar vendo junto com você, literalmente, as diferenças entre divórcio e repúdio. Depois nós vamos para o conceito. Mas, literalmente, eu quero estudar com você a diferença dessas duas palavras nos seus idiomas originais. Sim, porque culturalmente nós podemos aplicar análises distintas sobre cada uma das duas palavras. Mas originalmente, conforme elas foram escritas no hebraico e no Novo Testamento, em grego, qual é a diferença entre elas? Quando Jesus falava, ele estava falando de quê? De repúdio, de divórcio. No Antigo Testamento, mesmo que haja algumas traduções, e aí? Fala-se de repúdio, fala-se de divórcio. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. E eu quero fazer de uma maneira diferente hoje. Eu vou projetar aqui para você alguns textos, até para que fique mais fácil a sua compreensão também. Então vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro slide. Ótimo. Já está aqui sendo projetado. O texto que eu escolhi como referência é justamente o texto da lei do divórcio que está no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24, verso 1, e que nós temos as duas palavras que hoje nós estamos aqui tentando discernir entre elas, que é a palavra divórcio e a palavra repúdio. No texto em questão é dito assim: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por ter ele, o marido, achado nela coisa indecente. No futuro nós podemos fazer um vídeo, embora já tenha aqui no canal, mas nós podemos fazer nesse mesmo formato, trabalhando o conceito de coisas indecentes, imoralidade sexual, prostituição, fornicação e adultério. Porque existe uma distinção muito grande também entre essas 5 coisas. Mas enfim, o homem achou nela coisa indecente, então lhe escreverá uma carta de divórcio. A palavra utilizada aqui em hebraico é keritut, e lhe dará em suas mãos e a despedirá. A palavra utilizada aqui é shalash, de sua casa. Nesta versão diz que a despedirá. Só que essa palavra shalash, ela significa repudiar. Então, pode haver alguns significados quando nós trazemos para o português, como por exemplo, enviar embora, expulsar ou deixar ir. Então, diante de uma carta de divórcio, pelo fato do marido ter descoberto algo indecente em sua esposa, ele então lhe daria uma carta de divórcio e a repudiaria. Ou seja, enviaria ela embora, ou a deixaria ir, ou expulsaria ela. Basicamente é isso. Em algumas outras passagens, utiliza-se também o termo sané, que significa odiar ou rejeitar. Esse termo nós vamos ver lá em Malaquias 2,16. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre aquilo. Já no Novo Testamento, a base da palavra repudiar, ela é apóluo. E ela tem algumas... ela vai aparecer na Bíblia com algumas distinções
referente ao tempo, ao verbo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Que basicamente, para o grego, é traduzido como algo como libertar, soltar ou até mandar embora, semelhante ao repúdio. Então, até para que fique mais fácil, quando nós estamos falando de repúdio e nós citarmos a palavra no seu idioma original, eu vou colocar aqui no texto de amarelo. Quando for referente a divórcio, eu vou colocar o texto em branco, tá? Então, nós vimos que nesse primeiro texto de Deuteronômio 24 fala sobre divórcio e fala sobre repúdio. Ou seja, marido e mulher se casaram. Lembrando que a lei do divórcio ela era unilateral, tá? Era apenas o homem que poderia acionar a lei do divórcio. Ele se casou com a sua mulher, ele descobre, ele encontra algo indecente nela. Volto a destacar, nós temos vídeo aqui no canal que explica o que seria essa coisa indecente. Mas ele encontra algo indecente nela, então ele lhe escreve uma carta de divórcio e então a repudia. Ou seja, a finalidade dessa lei acaba sendo o repúdio. Ele escreve a carta de divórcio para então repudiá-la. Existem outras passagens que também citam essa questão do repúdio no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Vou projetar aqui para você. Pronto. Lá em Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, shalash. Essa é a palavra utilizada aqui. Existem algumas versões que, como o contexto de Malaquias 2 fala-se de casamento, está escrito que o Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Mas entenda que o divórcio ele acontecia antes do repúdio, mas o repúdio era a finalidade para a qual o divórcio existia. Deste modo, o texto original em Malaquias 2 não está dizendo que Deus odeia o divórcio, a formalidade, cujo qual foi autorizado a Moisés conceder essa carta. E aí daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Mas sim a finalidade para a qual, ou seja, Deus odeia o repúdio, o mandar embora, o deixar ir, o desprezar, o rejeitar. Isso é o que Deus odeia. Já em Mateus 1,19, nós temos a seguinte narrativa. Então José, seu marido, como era justo e não a querendo infamar ou defamar, intentou deixá-la, utilizando a palavra apolo, secretamente. Ou seja, quando aqui o texto descreve que José descobre a gestação de Maria, ele pensa em repudiá-la, ou seja, deixá-la ir de maneira secreta, ou seja, ele não ia se divorciar dela porque não eram casados, mas ele iria rejeitá-la. E aí você conhece toda a história, o anjo vai lá, diz que não era para fazer isso, porque ela havia concebido proveniente do Espírito Santo. E aí o restante da história você conhece. Em Mateus 5, versos 31 e 32, Jesus diz assim: também foi dito que qualquer que repudiar Apolo, a sua mulher, dá-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar Apolo, note, Jesus aqui está falando qualquer que repudiar, não tão somente se divorciar, ou seja, gerou-se a finalidade de se separar. Tá? Alcançou-se o objetivo de repudiar, de rejeitar, de mandar embora a sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Nessa palavra fornicação, em cada versão, nós vamos ter uma palavra diferente, mas todas elas vão arremeter a coisa indecente, que é o que a lei do divórcio faz referência. Faz com que ela cometa, então, adultério, ou seja, se você mandou embora a sua esposa, ou você foi embora, e agora você se envolve com alguém, ou ela se envolve com alguém, você faz com que ela cometa adultério, e quem se relaciona com ela também comete adultério. Ou seja,
Aqui o termo não é divorciada, não é tão somente ter uma carta de divórcio na mão, nos termos que a Bíblia traz, mas é o fato de se separar, de se repudiar, de se rejeitar, de mandar embora. Essas são as palavras utilizadas em Mateus 5, do verso 31 e 32. Digo isso porque em algumas versões pode aparecer a palavra divórcio. E aí muitos creem, poxa, se divorciou, então está tudo certo. Então se eu tenho uma carta na mão, eu posso me casar com outra pessoa e está tudo ok. E nós vemos que no texto original não é isso que está dizendo. O que está dizendo no texto original é qualquer um que se casa, que se envolve com outro depois de ter sido repudiado, também comete adultério. Tá bom? Vamos colocar aqui o próximo slide. E agora vamos ver um pouquinho acerca do divórcio. O texto em questão que nós já lemos, né, em Deuteronômio 24, ele vai citar, né, mais uma vez aquilo que eu já li, fazendo referência ao homem e à mulher que se casaram e então o homem descobre algo indecente em sua mulher e então ele lhe escreve uma carta de divórcio e então ele a repudia. A palavra utilizada para divórcio no hebraico é keritut, que significa cortar completamente ou romper uma aliança, cessar um vínculo, né, uma aliança de fato. E esse termo ele vai aparecer na lei de Moisés, né, onde Deus de fato permitiu que o homem escrevesse uma carta de divórcio para formalizar uma separação. Aqui é interessante e eu preciso fazer uma breve explicação. Por quê? O conceito de um divórcio à luz da Bíblia é diferente do conceito de divórcio de que várias culturas utilizam. Hoje muitos tentam associar o conceito que existe em suas culturas sobrepondo os conceitos bíblicos. Quando Deus fala a respeito de divórcio, de casamento, Deus institui uma lei que serve para todo cristão, obviamente. Deste modo, nenhuma cultura ou tradição pode sobrepor a ela. Aqui na Bíblia, o divórcio, primeiro, não era não podia ser solicitado pela mulher, apenas pelo homem e apenas sob uma condição. Ou seja, que condição é essa? O homem se casou, ele descobre algo indecente em sua mulher e a partir desse momento em que ele descobriu algo indecente, então ele escreve a carta de divórcio. E aí é curioso porque assim, quando nós vamos estudar esse conceito, eu vou dar apenas uma síntese disso, você descobre que essa coisa indecente não é adultério, não é traição. Por quê? Porque na própria lei de Moisés, você pode ler isso em Deuteronômio 22, você vai ver que caso houvesse uma traição, havia uma punição específica que acometeria a mulher, né, ou a quem cometeu o adultério. Então, em caso de adultério, a penalidade era identificada. E eu posso te certificar que não era o divórcio. Em caso de prostituição, como alguns alegam, também não era garantido à mulher o direito do divórcio. A penalidade era outra. Assim como em caso de adultério, que a penalidade era a morte, no caso de prostituição, também. Fornicação, em Deuteronômio 22, também aborda a lei em torno da fornicação. E em torno da fornicação havia uma outra punição. E também não era previsto o divórcio. Deste modo, quando muitos tentam traduzir, utilizando a cultura atual, vou utilizar a nossa cultura brasileira, por exemplo, e de muitos países que também utilizam essa mesma tradição, aplica-se que, poxa, divórcio, se houve traição, se houve incompatibilidade, se não houve amor, por qualquer razão que seja, que gerou uma demanda legal do divórcio e que é aceito pela legislação,
as pessoas dizem que então é legítimo. Na nossa cultura é assim. Biblicamente, não. Biblicamente, não pode haver um divórcio que não seja sobre os termos que a Bíblia estabeleceu. E entendendo que esses termos, podemos discutir isso num próximo vídeo, eles permaneceram vigentes até os dias de Cristo ou pós-Cristo. Muitos falam sobre o tempo da lei, o tempo da graça, mas será que biblicamente nós temos algum texto que, digamos assim, reformula esse conceito? Na verdade, os textos que nós temos, que é justamente Paulo falando a Romanos no capítulo 7, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7 também, e em outras passagens, o que nós vemos é a consolidação desse conceito de que separação se dá apenas em caso de morte. E se existe alguma margem para dizer que essa lei foi reformulada, na verdade não foi ampliada para que os casais se separem agora por qualquer motivo, mas muito pelo contrário, que não se separem nem em caso de coisa indecente, se fôssemos aprofundar. Mas não é o propósito desse vídeo hoje, tá bom? E agora, quando nós falamos do termo, keritute, que é uma referência à carta de divórcio, já no grego, agora é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós temos apenas duas palavras que aparecem que são consideradas uma referência direta à carta de divórcio. A primeira é diazigon e a segunda é biblion apostasio, que dá uma referência, bíblio, você pega a raiz dessa palavra, que é utilizada para biblioteca, por exemplo, ou a própria Bíblia, que é um conjunto de leis, um conjunto de escritos, seria como se fosse uma carta com referência a apostasio, uma referência à apostasia, é algo que perde o valor, perde o significado, é uma carta como se fosse uma carta de desistência. E faz muito sentido isso, porque olha só, quando nós vemos praticamente o único texto que vai fazer referência disso no Novo Testamento é Mateus 19. E lá em Mateus 19, se a gente pegar a partir do verso 3 e 4, vai ter a seguinte narrativa. Chegaram ao pé de Jesus, os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar, apolusai, sua mulher por qualquer motivo? Nós já vimos que pela lei de Moisés, não, Você não repudia por qualquer motivo. Você só repudiava no contexto da lei do divórcio. Pois bem. E aí Jesus responde, não tendes lido que aquele que fez no princípio, macho, fêmeas, os fez, uma só carne, portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Você conhece esse texto. Já em Mateus 19, no verso 7 e 8, continuaram então dizendo: então por que mandou Moisés lhe dar uma carta de divórcio? E aí o termo utilizado é biblion apostasio, ou seja, a carta literalmente de divórcio, Ou seja, o relacionamento apostatou, ou seja, perdeu a sua santificação, perdeu o seu propósito, enfim. E então repudiá-la, ou apolusai. E disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. E aí, em 19:9, olha o que Jesus diz. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, aqui não está falando meramente do divórcio, é o fato de se separar, quer seja com divórcio ou sem divórcio, formalmente ou não, legitimamente ou não. É o ato de separar, de mandar embora, de deixar ir, de rejeitar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Esta palavra também não é fidedigna ao texto, porque aqui você vai achar versões que utiliza fornicação, que utiliza prostituição, que utiliza adultério. Do grego aqui a palavra utilizada é porneia, mas isso é assunto para um outro vídeo.
mas que tem um significado mais amplo e que está muito mais próximo da associação da coisa indecente que nós vimos lá em Deuteronômio 24. Por que não é a mesma palavra? Porque são idiomas diferentes. Deuteronômio 24 é escrito em hebraico. Mateus 19 é escrito em grego. Então, por isso que você não tem a mesma palavra. Então, você tem a associação por sentidos. Tá? E então, se casar com outra mulher, cometerá adultério. Ou seja, a pessoa que se separou por qualquer motivo que seja, traição, isso, aquilo, a pessoa foi embora. Se esta pessoa se casa com outro, comete adultério. E aí Jesus fala, e o que casa com a repudiada também comete adultério. Ou seja, e aquela que foi abandonada, que as igrejas falam que é a vítima da traição, a vítima do abandono, se essa pessoa também se casar, ela também comete adultério. Ou seja, os termos aqui utilizados, todos fazem a referência ao repúdio. Ao repúdio. Deste modo, o termo divórcio e repúdio são diferentes, são distintos. Agora, eu quero conceituar algo para te ajudar a entender nisso. Por quê? Se nós pegarmos a Bíblia sobre essas referências do Antigo Testamento, da lei de Moisés, e acerca disso que Jesus falou, então eu poderia afirmar com toda segurança que é lícito o homem repudiar a sua mulher e dar-lhe uma carta de divórcio, ou na verdade o contrário, né? Divorciar-se da sua mulher com uma carta de divórcio e então repudiá-la. Se porventura foi pelos termos da lei de Moisés, ou seja, ele se casa com ela e então descobre algo indecente. Então, utilizando até esse conceito de Biblion a apostásio, ou seja, ele vai escrever uma carta de apostasia. Olha, o relacionamento não vingou, está sendo cancelado, está sendo revogado, né? Estamos anulando essa cerimônia. Biblicamente, nós temos referência para isso. O grande problema é que muitas das vezes nós damos outro significado ao que seria essa apostasia, o que seria essa coisa indecente. E aí que encontra-se o problema, porque aí agora, literalmente, se divorcia, se repudia a mulher por qualquer motivo. Ou seja, qualquer motivo está se divorciando. E aí muitos líderes religiosos se apegam simplesmente a que fato? Tá, mas tem carta de divórcio? Tem. Então, se tem, então acabou. Não importa a razão pela qual. Se tem, então acabou. E, biblicamente, Jesus falou, ainda que se divorcie, ainda que já estejam separados, se houver novos relacionamentos, serão considerados pelo céu como adultério. Não importa se está legitimado ou não. Ou seja, em Mateus 19, Jesus deixa isso explícito. Houve o repúdio. Quem repudiou, se casou com outra, comete adultério. A repudiada, se casou com outro, comete adultério. Separados ou não. Romanos capítulo 7, Paulo explica isso melhor, e em 1 Coríntios, no capítulo 7, também Paulo esmiuça todo esse conceito, dando validade e garantias para isso que eu estou te explicando aqui nesse momento. Agora, se Deus ele detesta, odeia o repúdio, mas de contrapartida o repúdio só acontece depois, isso se for legítimo, após uma carta de divórcio, foi o próprio Deus que deu a carta de divórcio. No final, existe diferença entre essas duas palavras? Se nós olharmos o conceito, a finalidade, o propósito, e principalmente porque Jesus falou que isso só existe por causa da dureza do coração do homem, então não existe diferença. Se porventura um casamento ele está acabando por causa do pecado, não há o que se discutir se haverá divórcio ou repúdio, se o que aconteceu foi divórcio ou repúdio, se é legítimo ou não, porque tudo aquilo que o pecado destrói é só Cristo para reconstruir. Não é um divórcio, não é uma separação. Então, no final das contas, o conceito de divórcio e repúdio remete a algo que rejeita a graça, que rejeita a restauração, que rejeita o perdão.
E muitas das vezes, sobre essa dureza, se multiplica o pecado. Então, se você para analisar que um casamento acabou por causa do pecado, e agora você tenta legitimar essa separação para se casar com outro, ou seja, agora o pecado se multiplica, porque quem casa com quem repudiou, comete adultério. Quem se casa com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, o único caminho é nós rejeitarmos essas duas palavras. É literalmente você repudiar a palavra repúdio e repudiar a palavra divórcio. E começar a fazer mais uso da palavra perdão, misericórdia, graça, restauração. Porque aí sim, nossos corações serão quebrantados e nós estaremos muito mais próximos dos propósitos do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te esclarecido dúvidas e peço para você, se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas que você ama, que eu tenho certeza absoluta que irão ajudá-los também. Assim como foi luz para você, será luz para outros. Precisa esclarecer a sua situação? Faz o seguinte, me chama aqui no WhatsApp, vamos agendar um horário para a gente conversar. Está precisando de um tempo para digerir melhor tudo que você está vivendo? Vem aqui para o Recanto. É gratuito, mas é agendado. E vem para cá. Passa alguns dias conosco. Eu tenho certeza absoluta que vai te fazer muito bem. Tá bom? Fiquem todos com Deus e nos vemos num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.